Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Primeiramente, quero desejar-lhes um feliz ano novo, 2021, que os irmãos possam crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e servir a Deus com toda a alegria do coração. Vamos iniciar o nosso momento aqui de celebração orando. Obrigado, Senhor, por este novo ano que se inicia, que ele possa realmente estar dentro dos seus propósitos e que nós estejamos dentro dos propósitos do Senhor, cumprindo a nossa missão, servindo uns aos outros, servindo ao Senhor, ao Pai, com alegria no coração. E, Pai, que este ano possa ser um ano maravilhoso na sua presença. Seja qual for a situação, nós possamos caminhar contigo todos os dias, passo a passo, estando na sua rica e soberana direção. Muito obrigado por tudo. Agradecemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero dizer o seguinte. Esse ano, ou melhor, agora em janeiro, eu quero dedicar as quartas-feiras para estudar a respeito de dons espirituais. Isso é muito importante na vida da igreja. Deus, ele manifesta esses dons na vida de cada servo seu e nós precisamos estudar um pouquinho a respeito disso. Eu conversava a respeito disso com um jovem na igreja que dizia que não entendia direito ou não sabia qual era o dom dele. Falei assim, então vamos estudar a respeito disso e compartilhar isso com a igreja, para que todos então possam ter esta compreensão maior, não é? Nós vamos basear o nosso estudo em diversos textos da Palavra de Deus, de 1 Coríntios, de Efésios, de Romanos, de 1 Pedro, enfim, alguns textos que serão estudados no decorrer aí das quartas, e isso eu tenho certeza será uma grande bênção para a vida da igreja e para a sua vida também. Quero iniciar então lendo com os irmãos o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. O texto diz o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto a respeito de dons. Nós vamos, no decorrer do tempo, falar bastante a respeito deste ensino que o apóstolo Paulo transmitiu ali para a igreja. Por que nós vamos estudar a respeito de dons? A Bíblia, ela nos ensina que o dom é uma dádiva. O dom é um presente de Deus que é dado para as pessoas, para que as pessoas cresçam espiritualmente, para que as pessoas sirvam a Deus, para que as pessoas sirvam aos cristãos e também as pessoas que não são cristãs, né? Nós vamos ver isso claramente baseado em alguns textos e baseado também num estudo do pastor Luiz Saião. O pastor Luiz Saião identifica dizendo que esses dons são para servir a Deus, conforme o texto de Atos capítulo 13, verso 2. Ele diz, o texto, né? Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, Deus ali separou tanto Barnabé quanto Saulo naquela ocasião específica para desenvolver o dom que eles tinham, né? Desenvolver esse dom a fim de servir ao Senhor, a uma causa específica. Hebreus capítulo 6, verso 10 vai dizer que nós temos, que Deus nos dá dons, nos presenteia com dons para servir aos crentes, diz o texto. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então,
percebam que Deus dá dons para que nós possamos ajudar os santos, né? Ajudar aqueles que servem ao Senhor com alegria. Em Mateus capítulo 5, verso 13, o Senhor Jesus também nos dá luz a respeito dos dons, para que esses dons possam também servir de bênção para o mundo. Diz assim o texto: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, ser sal da terra e, como diz o texto também, né, ser luz do mundo, é ser bênção para as nações, né? Então nós temos que servir com os nossos dons, identificando, a partir do momento que nós identificamos os nossos dons, nós vamos servir a Deus com alegria, nós vamos servir aos irmãos com alegria e também serviremos ao mundo. Estudar sobre o tema deve abrir a nossa mente e o nosso coração para a compreensão daquilo que Deus quer de nós como seus discípulos, da compreensão para o serviço cristão que agrada a Deus, para a vida religiosa que agrada a Deus, para uma vida de discípulo que edifica a igreja e também proclama o Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos à definição a respeito de dons. Eu vou utilizar algumas definições de pastores que são referência, né? E eu vou citar aqui algumas definições. Diz assim, então, a definição. Primeiro que, quando a gente fala de dom no Novo Testamento, a palavra grega exatamente utilizada é carisma, ou carismata no plural, carisma no singular, carismata no plural. E esta palavra vem da raiz caris, que é graça, que é presente. O pastor Israel Belo, quando ele escreve um livro chamado Gente Cansada de Igreja, ele define que um dom espiritual é uma oferta de graça. Assim, o dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para o ministério cristão, ou seja, para o serviço cristão, para a edificação da igreja, que assim se capacita para cumprir a sua missão. Então perceba que dom, segundo o pastor Israel, é um presente de Deus para que a igreja cresça, desenvolva espiritualmente, e esse desenvolvimento ele edifica a igreja, né, e capacita a cumprirmos a nossa missão. Wayne Grudem, em sua obra Teologia Sistemática, ele vai definir dons espirituais da seguinte maneira: um dom espiritual é qualquer habilidade que é concedida pelo Espírito Santo e usado em qualquer ministério da igreja. Então percebam aí que Wayne Grudem vai definir de uma forma mais ampla a respeito do dom. Ele está dizendo o seguinte, que claro que é um presente de Deus, mas é qualquer habilidade que você tenha e que foi dado obviamente por Deus, e você pega esta habilidade, muitas vezes habilidade natural, e você usa em qualquer serviço da igreja, em qualquer ministério da igreja. Olha que legal isso daí, né? Pastor Luiz Saião compreende que os dons dados pelo Espírito Santo de Deus ao homem são concedidos para o crescimento espiritual e para a expansão do Evangelho. Por isso, os dons espirituais não devem ser encarados como manifestação de poder ou de domínio ou ascensão sobre outras pessoas, como bem identifica o saudoso pastor Isaltino Gomes. Então, o dom espiritual é para o crescimento da igreja,
é para o crescimento espiritual, é para a expansão do Evangelho, ou seja, nós utilizamos os nossos dons, os nossos talentos, para que o Evangelho possa chegar a outras pessoas. E isso então não pode ser encarado como uma forma de dominar as pessoas. É um presente de Deus. Deus, Ele nos dá dons para que nós possamos crescer, servir uns aos outros e com isso também possamos alcançar novos discípulos. Como o dom é um presente de Deus, nós não podemos exigir que Deus nos dê dons como alguns pensam. O pastor Isaltino, ele vai nos levar à reflexão quando ele cita o texto de Atos, capítulo 8, do verso 18 até o verso 20, que diz o seguinte: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Então, este texto, bem identificado pelo pastor Isaltino, ele nos serve de alerta, não é? Porque Deus nos dá dons, ou melhor, Deus dá dons às pessoas da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, né, para usar conforme os seus ricos propósitos. Não se pode comprar o dom de Deus. Não se pode, muito menos, utilizar um dom que Deus lhe deu como algo que faça você sobressair sobre outras pessoas. Dom não é status. Dom não é para a exaltação própria. Dom não é para enriquecimento próprio, né? Dom não é para se sentir mais espiritual que os outros. Dom é dado por Deus, depende da soberania de Deus e Ele tem prazer a dar aos seus fiéis, às pessoas que são comprometidas com o Evangelho, com Cristo, com a doutrina, a santa doutrina da palavra de Deus. Deus tem prazer em compartilhar dons com aquelas pessoas que irão até as últimas consequências seguindo o Evangelho da graça, viu? Então, o dom é um presente de Deus, é um presente de Deus. Nós vamos estudar no decorrer destas quartas-feiras esses presentes, vamos tentar identificar quais são esses dons, aquilo que você de repente já tem muito claro na sua vida, ou de repente você ainda não conseguiu identificar o dom que você tem, mas inicialmente nós já aprendemos que dom é qualquer habilidade que você tenha e que você utiliza para servir ao Senhor. Portanto, né, já com base nesta pequena informação, ou nesta grande informação que talvez de repente você não tivesse se apercebido, eu quero dizer que já devemos iniciar este ano de 2021 colocando os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades para a edificação da igreja. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que está na igreja, né, ali de repente fazendo um almoço, né, desenvolvendo ali os seus dotes culinários, essa pessoa tem que encarar isso como um talento, um dom dado por Deus, o dom de cozinhar, né? E ela deve utilizar isso para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Se você tem uma habilidade de comunicação, você então vai comunicar as coisas que são do alto, né? A boa notícia da salvação. Se você tem um dom
uma habilidade musical, você vai desenvolver esta habilidade cada vez mais para a glória de Deus, para louvar a Deus. Se você tem o dom de orar, se você tem o dom de cuidar de pessoas, de se preocupar com pessoas, enfim, você vai identificando dentro da sua própria vida quais são as habilidades que você tem, e você vai canalizar essas habilidades para a edificação da igreja, para a glória de Deus e para que outras pessoas possam perceber através dessa sua habilidade natural ou não, não é? Porque existem habilidades que são naturais, mas existem também que são habilidades espirituais. Nós vamos depois identificar todas essas habilidades. Enfim, neste primeiro estudo, já partindo para a conclusão, eu quero dizer que nós descobrimos que dom é um presente de Deus. Deus dá a todas as pessoas, né? Então, não existe nenhuma pessoa que não tem nenhum dom. Todas as pessoas têm os seus dons, as suas habilidades dadas por Deus para desenvolver no decorrer da sua vida, não é? É uma oferta de Deus, é um presente que Deus nos dá para utilizar para que o bom nome do Senhor possa ser exaltado, glorificado, e também vidas possam ser edificadas. Dons é um presente de Deus, que deve ser usado para o serviço de Deus, né? Então, porque existem assim, às vezes muitas pessoas que têm ali uma habilidade natural, e ela utiliza essa habilidade no decorrer de toda a sua vida, mas quando chega muitas vezes na comunidade da fé, ela fica ali quietinha e ela não desenvolve aquela habilidade. E existem pessoas, ou melhor, nós precisamos compreender que a habilidade que Deus nos deu, seja em qual área for, ela deve ser usada para o serviço cristão, para a edificação da igreja e para a proclamação do Evangelho. Lembrando que nós não vamos exigir absolutamente nada de Deus, né? Deus dá presentes a todos nós. Ele é soberano para nos dar esses presentes, esses dons, e que nós possamos ter uma mentalidade sadia, uma vida sã, né? Uma mente sadia para utilizar todas essas habilidades, todos esses presentes dados por Deus, de forma que outras pessoas também possam ser abençoadas, de forma que a nossa vida possa ser canal de bênção para outras pessoas, não é? Que Deus o abençoe. Inicialmente, nós já temos estas informações, e é claro que quando nós lemos o primeiro texto, né, dizíamos que o apóstolo Paulo estava dizendo para nós procurarmos os melhores dons. E só para termos aqui uma ideia, o dom melhor é o dom do amor. Depois você pode continuar lendo aí o capítulo 13, né, de 1 Coríntios, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai mostrar-nos o caminho excelente que é o caminho do amor. Este dom é algo que nós temos que desenvolver na nossa vida, até que nós cheguemos ao amor parecido com o amor de Deus, que é aquele amor doador, que é aquele amor que não espera nada em troca, não é? É o amor ágape de Deus. Que Deus possa abençoá-lo, que você na próxima quarta-feira esteja conosco também, e assim nós possamos prosseguir juntos estudando a respeito de dons, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos encaminha para um caminho excelente. Ajude-nos, ó Pai, a desenvolver os melhores dons,
ou as habilidades que o Senhor nos deu de presente. Que isso possa realmente ser desenvolvido para o nosso crescimento espiritual, para que o serviço cristão, o ministério cristão possa ser também desenvolvido, cada um fazendo a sua parte, a sua função, de forma maravilhosa, para que o bom e doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo cheguem a outras pessoas e essas pessoas também possam compreender a graça, o grande presente que o Senhor nos deu através do sacrifício de Cristo. Pai, continue abençoando a sua igreja e que nós possamos juntos desenvolver os nossos dons e os nossos talentos para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido que nós fazemos agora sobre todo o nome que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos, e até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir.